Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus que se encontra aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler aqui. Lucas 5, 18 diz assim: E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico e buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no pelas telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: O que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o que estava deitado, ele partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. Glória a Deus. A cura do paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que a Bíblia não fala o nome desse paralítico, mas conta o que nós podemos dizer que são as coisas principais no texto. E referente a esse texto, eu queria deixar 4 lições aqui de forma bem reduzida, bem resumida, para que nós possamos entender algumas coisas dentro desse texto. A primeira lição que eu vejo aqui dentro dessa palavra é o interesse de Jesus para nos perdoar. A primeira coisa que Jesus falou para aquele homem foi: Filho, perdoados te são os teus pecados. Veja que é o interesse de Cristo de nos perdoar. A Bíblia fala em Mateus capítulo 18, versículo 21, que Pedro chegou para Jesus e disse assim: Jesus, mestre, eu ouvi dizer que eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes ao dia se ele pecar contra mim. Jesus disse: não só 7, mas 70 vezes 7 ou mais. Veja se para o homem o Senhor lhe colocou esse dever de perdoar. Agora você imagine só a graça, o amor de Deus, que é muito maior. Há um interesse de Jesus em nos perdoar, porque nós vivemos sendo bombardeados pela nossa consciência, nós vivemos sendo bombardeados pelas acusações do inimigo, nosso adversário, vivemos sendo punidos por nós mesmos, porque muitas vezes não entendemos que o Senhor ele tem interesse em nos perdoar. A Bíblia fala que certa vez, lá em João capítulo 8, trouxeram uma mulher adúltera, apanharam ela em flagrante adultério, trouxeram para Jesus e disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E você o que dizes? Eles queriam encontrar alguma ocasião para acusar Jesus. E Jesus, olhando para aqueles homens que vieram acusar aquela mulher, olhando para aquela mulher que estava em pranto, Jesus disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. E a Bíblia diz que todos os homens se retiraram ali, porque todos reconheceram que eram pecadores. Jesus olhou para aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, mestre. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Veja que Jesus tinha interesse em perdoar aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus perdoou um homem chamado Zaqueu.
Ele foi na cidade de Zaqueu, Zaqueu subiu em uma árvore e o Senhor passou ali e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com júbilo, alegre, feliz, e Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu disse: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja o interesse de Cristo para nos perdoar. Voltando ao texto de origem ali que nós lemos de início em Lucas 5, o Senhor olhou para aquele paralítico e disse: filho, perdoado te são os seus pecados. Louvado seja Deus. Há o interesse de Cristo de nos perdoar. A Bíblia diz que se nós pecarmos contra o Senhor, nós temos um advogado justo para com Deus. Ele está pronto para nos perdoar. A lição de número 2 que eu aprendo nessa passagem é que a salvação é sempre prioridade. Veja que junto com o perdão está a salvação. Jesus queria priorizar a salvação na vida daquele paralítico. Jesus quer priorizar a salvação em nossas vidas. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16, versículo 26, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação e perder a sua vida? Não aproveita nada. A Bíblia fala em Lucas capítulo 10, versículo 20, que os discípulos voltaram felizes em uma missão que foram fazer porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus. E Jesus disse para eles: não vos alegreis por isso, mas antes pelo vosso nome está escrito lá nos céus. A prioridade, meus irmãos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a maior prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a lição 1 é que há interesse de Cristo em nos perdoar. A lição 2 é que há interesse do Senhor em que nós venhamos reconhecer a prioridade da salvação. A salvação é sempre prioridade. Glória a Deus. Eu vejo a terceira lição dentro desse texto, uma coisa interessante que eu vejo. Por quê? Porque ninguém pode roubar a cena de Jesus em nenhuma de suas virtudes, em nenhuma de suas passagens ou colocações ou palavras. Mas no restante daquele conteúdo eu vejo uma coisa interessante. E a terceira lição que eu quero deixar é: conviva com pessoas que te levam para perto de Deus. E nisso eu já falo sobre aqueles 4 homens que levaram aquele paralítico até a presença de Jesus. Com quem você tem convivido? Com pessoas de Deus ou com pessoas que não são de Deus? Quem você tem dado mais crédito? A pessoas que são de Deus ou a pessoas que não são de Deus? Cuidado com as pessoas que não são de Deus, que são más influências. O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. No capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está falando sobre ressurreição. E em todo aquele texto, ele está advertindo a igreja de Coríntios para que não se associem aos saduceus, não se deixem influenciar. O que eu digo com isso? Conviva com pessoas de oração, conviva com pessoas de boa índole, pessoas que te possam trazer coisas que possam ser aproveitadas, que possam te trazer edificação. Esteja perto de pessoas de oração. Restrinja a sua amizade àquelas pessoas negativas, pessoas que vivem nas trevas, que querem afundar a sua vida, afundar o seu ministério. Quando eu falo em pessoas negativas, eu logo me lembro ali dos amigos de Jó, porque Jó, ele passou por uma grande aflição, perdeu todos os seus bens, toda a sua família, mas se você ler o livro de Jó, no final, você vai encontrar que aqueles amigos de Jó, eles não eram amigos verdadeiros, porque estavam ali para julgar Jó, e foi preciso que Jó, no final, intercedesse por eles. Então existem muitas pessoas que chegam diante de você, quando você está no fundo do poço, para acabar de matar, e acabar de te matar.
pessoas que não contribuem em sua vida. Restrinja essas amizades. Não queira amizade de pessoas que te afastam de Deus, mas queira amizade com pessoas que te levam para Deus, assim como aqueles paralíticos, aqueles homens que conduziram aquele paralítico. Seja também um homem que trabalha pelo reino de Deus para conduzir pessoas a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens que carregaram aquela maca, eles não trabalhavam para o SUS, não trabalhavam para o Apvida, nem para a Unimed. Eles trabalhavam para o reino dos céus. Eles trabalhavam para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o quarto ponto que eu quero deixar aqui, a quarta lição: vença os obstáculos. Quando aqueles homens chegaram com aquele paralítico, aquela casa onde Jesus estava lotada. Existiam muitas pessoas, não tinham como entrar pela porta. Aí eles tiveram que subir ao eirado e descer por entre as telhas daquela maca. Não foi fácil. A vida cristã não é fácil. Você vai encontrar obstáculos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então o que eu quero dizer para você: vença os obstáculos. Quando eu falo em vencer os obstáculos, logo me vem à mente Marcos capítulo 5, versículo 27, a mulher do fluxo de sangue, porque ela estava sofrendo há 12 anos com uma hemorragia, e ela vinha e tinha uma grande multidão diante de Jesus que lhe causava dificuldade para que ela se aproximasse de Cristo. E ela se esforçou e rompeu aquela multidão, mesmo enferma, e disse: se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E foi o que aconteceu. Ela tocou em Jesus e foi curada. Vença os obstáculos da vida como aquela mulher. Vença os obstáculos da vida como aqueles homens que conduziram aquele paralítico à presença de Jesus. Aquele paralítico, ele voltou dali perdoado. Aquele paralítico voltou dali entendendo que a prioridade era a salvação. Aquele paralítico, com certeza, ele voltou dali influenciado por aquelas pessoas que o conduziram a Jesus. Aquele paralítico, com certeza, ele voltou dali convencido de que vale a pena enfrentar os obstáculos, porque Cristo nos ajuda. E quando eu falo em obstáculos, eu vejo o maior de todos os obstáculos. Foi a cruz do Calvário que Jesus enfrentou. Lá em Isaías 53, a Bíblia diz que o Senhor foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou por toda aquela humilhação, mas ele venceu a cruz do Calvário por amor à nossa alma. Venceu toda aquela humilhação, toda aquela provação. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo à destra de Deus e reina para todo sempre. Eu entrego essa mensagem a você, que assim como o Senhor Jesus fez uma grande obra na vida daquele paralítico de Lucas capítulo 5, o Senhor também tem poder para fazer na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe a sua vida. Amém e graças a Deus.